Muitas notícias importantes neste vídeo da Central. Atualizações sobre Luiz Henrique. Novela começa a se estender e disputa com o Flamengo parece muito forte. Rival do Fluminense na Recopa está em crise. Tem mais uma saída confirmada lá na sigla. E também, negócio fechado. O Fluminense praticamente sacramenta a venda de jogador e ganhará alguns milhões com isso. Então, vou falar todas essas notícias depois da vinheta. Vem comigo, torcedor tricolor. Seja bem-vindo sempre aqui na Central. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, comente da onde está assistindo a Central para a gente mandar um abraço em vídeo para vocês. É a única coisa que eu peço aqui sempre no início dos nossos vídeos para você fortalecer a Central. Segue crescendo, beleza? Vamos começar com as informações, vamos falar das notícias nesse vídeo aqui. Eu quero falar sobre essa situação na nossa adversária, né, da Recopa Sul-Americana, porque a LDU está em crise. Eu trouxe dias atrás, né, informação sobre a não continuidade, né, a dúvida se o técnico Luiz Ubeldia segue no comando da equipe. O Paulo Guerreiro saiu do clube equatoriano e agora foi a vez do diretor de futebol deixar o clube. E não é qualquer pessoa, né? O Esteban Paz, diretor de futebol, é nada mais, nada menos que filho do Rodrigo Paz Delgado, presidente histórico da LDU, falecido em 2021. O pai do dirigente é o que dá nome ao estádio do clube e ele esteve à frente da instituição em seus títulos mais importantes, como a Libertadores de 2008, Sul-Americana de 2009 e também a Recopa Sul-Americana em 2010. Recentemente, né, como eu falei, saiu informação que a permanência do técnico é incerta. Também foi noticiado que o Paulo Guerreiro não renovará o contrato da LDU. Então, é uma crise pré-Recopa que a gente precisa observar. É interessante, né, acompanhar essa questão da LDU em crise meses antes, né, da disputa do título. Claro, a gente está indo para a virada do ano, mas virou o ano é cerca de um mês depois a final da Recopa, os jogos finais. Então, importante, a Central Fluminense vai continuar acompanhando essa questão, a LDU cheio de problemas, cheio de incertezas, né, com algumas saídas importantes agora é o diretor de futebol. Saindo mais informações, com certeza a Central Fluminense falará por aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui com as informações, porque, meus amigos, tem mais atualizações sobre Luiz Henrique neste vídeo da Central. Vou compartilhar na tela com vocês, porque, cara, que situação é essa do Luiz Henrique? Agentes do jogador estão divididos, né? Um quer que jogue no Fluminense, outro quer que ele jogue no Flamengo, pelo menos é o que sai de informação. Vamos lá para as atualizações que saíram sobre o Luiz Henrique. A procura inicial do Fluminense por ele aconteceu antes da final da Libertadores. Fred, Felipe Melo e Fernando Diniz conversaram com o atacante. E os agentes, né, estão divididos. Essa é uma informação do Globo Esporte. Na primeira procura do Flu, os empresários viam bons olhos um retorno ao Fluminense na intenção de recuperá-lo. Inicialmente, né, o Betis só considerava uma venda, mas a pouca utilização faz que o clube cogite um empréstimo que também abriria o espaço lá para um não europeu. Como falei anteriormente, os agentes do Luiz Henrique estão divididos. Enquanto um acha que é a melhor opção o Fluminense, o outro avalia que o Flamengo é mais vantajoso ao atleta pela questão financeira. Caso o Betis aceite emprestar, a decisão final será do jogador. Então o jogador terá o voto de Minerva aí. A gente vai ver realmente se o Luiz Henrique é tricolor ou não. A grande questão, né, cara, esse negócio de ter vários agentes, vários empresários, causa isso, né?
sempre tem alguém que quer crescer o olho com o dinheiro. Acho que o dinheiro é o mais importante e às vezes não. A recuperação do Luiz Henrique, recuperação técnica, num clube que ele já conhece, num clube que ele já foi bem, conhece tudo, vai ter a tranquilidade para trabalhar, às vezes é muito melhor do que às vezes você ir para um lugar e só por causa do dinheiro e não conseguir recuperar o seu futebol. Mas cada um tem a sua visão de futebol diferente, né? Então, essa é a primeira atualização sobre o Luiz Henrique, tá, pessoal? Agora, vamos para outra atualização que saiu, porque a gente não tinha, né, os valores que o Fluminense tinha oferecido ao Bet, só tinha informação que o Fluminense tinha enviado uma proposta com cifras, né, oferecendo uma grana. O Fluminense ofereceu 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 700 mil reais, ao Bet pelo empréstimo de Luiz Henrique, com opção de compra incluída no futuro. Ainda não houve essa resposta do Betis. A proposta do Flamengo é maior financeiramente para o Betis e Luiz Henrique, mas já era esperado que esses valores seriam maiores, já que a oferta salarial feita pelo Fluminense é vista como um esforço por parte do clube. A informação que temos é que a proposta do Flamengo é 4 vezes maior do que a do Fluminense. 4 vezes maior. E galera, a gente está vendo, olhando o mercado, não é só essa situação do Luiz Henrique, tá bom? Você está vendo que o mercado está muito competitivo. Times que antes não disputavam jogadores importantes, pô, o Bahia tá para comprar o Maurício aí por 8 milhões de euros, gente. Por mais de 60 milhões de reais. O Bahia recusou uma proposta de 32 milhões de reais no Cauli. Aí você vê o Botafogo também não comprar jogador com uma quantidade enorme, milionária. Então, assim, essa situação do Luiz Henrique liga um alerta, tá? Pode dar certo, a gente pode ter esse final feliz com o Luiz Henrique. Ainda vou trazer mais atualizações sobre ele, mas eu só queria destacar aqui que o Fluminense vai precisar de investidores, gente. O Fluminense ele vai precisar de dinheiro novo, porque não tem como ser competitivo. Vai chegar uma hora, claro. Fomos campeões da Libertadores esse ano, ganhamos o Campeonato Carioca, mas qual é a perspectiva de, no futuro, a gente continuar ganhando taças com regularidade, não conseguindo pagar 10, 15 milhões num jogador? Qual é essa perspectiva que a gente vai ter? A gente está vendo aí Bahia, Botafogo, Vasco gastando grana, gastando dinheiro, né? Porque tem investidores, o Fluminense não tem. E não, eu não estou falando para o Fluminense virar SAF, mas o Fluminense precisa rever esse conceito, né? E precisa, cadê a história da BTG? Cadê aí os avanços, a pesquisa, o estudo para o investimento no Fluminense? Porque na época da eleição, o Mário só vivia apostando disso, né? Tudo bem, ganhamos título, fez o que ele tinha que fazer, mas agora, né, a realidade está começando a bater na porta financeiramente falando. A gente está falando de um rival aqui do Rio de Janeiro que está oferecendo 4 vezes mais que o Fluminense para a gente fazer uma contratação. E esse valor de empréstimo do Fluminense, levando em consideração a concorrência do Flamengo, é muito baixo você oferecer 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, né? Mas, enfim, a gente tá na expectativa de que o amor do Luiz Henrique ao Fluminense pese para ele vestir a nossa camisa em 2024, tá certo? E tem mais informação, tá? Sobre o Luiz Henrique, informação também do Vitor Lessa, né? Eu tinha falado aqui, né, dessa proposta do Bet, várias outras fontes confirmaram, 4 vezes maior do que a do Fluminense, a proposta do Flamengo. Além dos dois clubes, outras equipes do Brasil e da Europa apresentaram ofertas pelo atacante e elas serão analisadas, né? Eu trouxe ontem aqui a informação, né, que o Johnny Max, um dos agentes do Luiz Henrique, falou que não tinha descartado nada, né? Estava avaliando todas as propostas que estavam chegando. E para vender o Luiz Henrique, o Bet quer um valor acima de 12 milhões de euros, que assim, na alçada do Fluminense, o Fluminense não tem condições de pagar mais de 50 milhões de reais num jogador. E também saiu outra atualização sobre Luiz Henrique, do Gol.com, que o Cruzeiro realizou uma consulta ao staff para saber as condições de um possível negócio, mas desanimou ao saber do interesse de Fluminense e Flamengo. O Cruzeiro, por exemplo, é uma SAF, mas é uma SAF que não costuma e não tem a intenção de gastar dinheiro, muito dinheiro, em contratações. O estilo do Ronaldo é muito diferente de outras SAFs. Então,
nesse ponto a gente pode ficar tranquilo nessa concorrência. O Cruzeiro não deve entrar nessa briga pelo Luiz Henrique. Então, a história está nos contando. O Fluminense precisa de investidor, essa situação do Luiz Henrique pode não ter final feliz, eu espero que tenha, porque seria um grande reforço, é um grande jogador para a nossa equipe. Eu vejo assim, o Luiz Henrique é jovem, tem vitalidade, tem o drible, tem todas as características que faltam aí no elenco do Fluminense, né? Então seria uma adição importantíssima ao time e ao elenco. Mas essa situação financeira do Fluminense, para você ver, mesmo com todas as premiações, a gente ainda vive um momento muito difícil de não conseguir competir à altura de outros rivais financeiramente falando. Precisamos mudar isso, Mário Bittencourt. Esse é um pedido da torcida tricolor. Está na hora da gente encontrar um investidor. Não é SAF, não é só virar SAF. É um investidor, pode ser nos moldes Palmeiras, Crefisa, Fluminense, Unimed, enfim, mas precisamos de dinheiro novo entrando nos cofres do Fluminense para a gente fazer alguns investimentos e fortalecer a equipe para a gente sempre estar disputando títulos e, claro, recuperando esse dinheiro com premiações, né? Entrando muita grana do Fluminense com questão comercial e premiações, ganhando mais competições. Beleza? Essas foram as atualizações sobre o Luiz Henrique. Eu vou falar agora, né, de negócio fechado, né? Porque o Fluminense praticamente sacramentou a venda de jogador, né, para a equipe brasileira. Mas antes eu vou mandar um abraço para a galera está sempre conosco por aqui, a galera que está sempre comentando nos vídeos da Central Fluminense. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera, ó. Um abraço para o Gilberto de Alagoinhas, Bahia, para o Alcenor de São Raimundo Nonato, Piauí, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, Vanderlei de Engenheiro, Paulo de Fronten, para o Diego de Itabaianinha, Sergipe, para o Ismael de Três Rios, aqui no Rio de Janeiro, Reginaldo de Brasília, para o Dico de Ilhéus, Bahia, para o Luiz Carlos Campo dos Goitacazes, aqui no Rio, e para o Norberto de Angras dos Reis. Muito obrigado pela participação de vocês. Comente aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense. Então vamos para a última notícia aqui da Central. Vamos falar da venda de Caio Paulista, que está praticamente sacramentada. O Fluminense aguarda apenas os últimos documentos para concretizar a venda de Caio Paulista ao Palmeiras por 3 milhões e 800 mil dólares, cerca de 18 milhões e 300 mil reais. Os alviverdes já têm acerto salarial com o jogador. Esse valor é 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo pagaria na opção de compra junto ao Flu. O time do Morumbi já havia informado que exerceria a compra, mas queria parcelar, enquanto o Flu queria a vista como estava previsto e acabou perdendo o prazo. Além de não ter feito o pagamento necessário até o dia 15 de dezembro, o São Paulo também não chegou num acordo com o Caio Paulista. Acordo salarial, né? E ficou irritado com a postura do jogador e empresário. Eles saíram da negociação. Então, o Caio Paulista será jogador do Palmeiras, será jogador de Abel Ferreira. Vamos ver como que o Caio Paulista vai render lá no Palmeiras, porque não está servindo para o Fluminense e vai para o Palmeiras, que é um concorrente direto a títulos. É importante a gente lembrar isso. Palmeiras hoje é concorrente do Fluminense pelas principais competições. Será que o Caio Paulista não tinha vaga no Fluminense? No elenco, pelo menos? Eu enxergo que sim. Um jogador jovem, com potência física, isso daí ele tem sobra, mas o estilo do jogo do Fernando Diniz não beneficia muito o Caio. Lá no Palmeiras, eu acho que ele vai ser mais beneficiado pela forma que o Abel Ferreira gosta de jogar. Mas fato é, Caio Paulista teve uma passagem de altos e baixos no Fluminense e agora vai tentar sua sorte no Palmeiras. Então o Fluminense vai ganhar mais uma graninha com venda aí do Caio Paulista. Então era isso, galera. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Até a próxima. Valeu!